Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Começando mais um dia. Com a presença de Deus, nosso Pai. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar por esse dia, te louvar por mais essa oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado por tudo que tem tratado, obrigado por tudo que tem nos ensinado. Nós te louvamos, nosso Pai. Bendito seja, Senhor Deus do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos. A ti nós damos o louvor e a glória, a honra, todos os dias. E hoje nós consagramos esse dia ao Senhor, bendizemos o teu nome, que o Senhor nos conduza nesse momento, nesse encontro, que o Senhor possa estar conosco, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos guiando, que o Senhor possa nos permitir te conhecer mais como Pai. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o teu amor, conhecer a tua graça, conhecer o teu favor, conhecer e conhecer e conhecer mais de ti. Mais de ti, Deus. Mais de ti. Queremos avançar no conhecimento do Senhor. Muda a nossa mentalidade, renova as nossas mentes, transforma a nossa vida pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. A boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Que nós possamos conhecer dia após dia e viver essa vontade para as nossas vidas. Ser tudo aquilo que o Senhor projetou-nos para ser. Ser tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos menos do que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não queremos, Deus, nada daquilo que o Senhor não tem para nós. Mas nós queremos tudo que o Senhor projetou para nós. Tudo que o Senhor conquistou para nós. Nós queremos viver isso. Para a honra e glória do teu nome, para o teu louvor. Em nome de Jesus Cristo. Te louvamos, te louvamos, te louvamos. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Glória ao teu nome. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Papai, papai, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Te louvamos nessa manhã. Te louvamos nessa manhã. Toca as nossas vidas. Mexe aonde precisa mexer. Traga cura, traga restauração, traga libertação sobre as nossas vidas. Transforma as nossas vidas. Transforma as nossas vidas. Queremos a mudança que o Senhor promove.
Em nosso interior nós queremos Espírito Santo, muda as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Estou um pouco escuro aqui. Estou aqui num lugar improvisado. Estou de mudança e já foi tudo desmontado praticamente aqui em casa. Eu fiquei aqui no ex-quarto da minha filha, do que fazer um exame daquele mapa de Holter, né? 24 horas com esse aparelho aqui. Então, a qualquer momento ele vai vibrar aqui, eu vou ter que parar. Estou fazendo aqui um check-up depois de 39 anos de vida, nunca tinha feito. Estou fazendo os exames tudo para ver se está tudo certo. Amém? Bom dia para vocês. Então, eu quero ler um texto aqui, e depois eu quero dar uma oportunidade para a gente poder compartilhar a respeito desse exercício, né? Esse desafio extra aí, que é o desafio que foi passado dessa carta, né? Mas eu quero ler aqui esse texto, que é o texto que foi o texto de ontem, do nosso cronograma. Eu vou abrir ele aqui em outra versão também. Aqui na NVT ele fala assim, Efésios, né? Deixa eu ver. Efésios 3, ele diz: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então, aqui na outra versão, na Almeida Corrigida, ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Né? Então, na nossa confissão, tem essa declaração, né? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Né? Então, quando nós declaramos lá que nós somos santos, santificados por Jesus, então, tem a ver com essa declaração, né? Que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Né? Eu gosto dessa tradução que fala beneplácito, né? Essa palavra bonita aí, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual ele nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da tua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, aqui ele fala a respeito dessa adoção. E como eu falei, no ano passado eu trouxe aqui o Alex, que falou um pouco a respeito da experiência dele de adotar um Davi. O Alex, ele e o Luiz são amigos, é um casal da igreja, que eles são amigos muito preciosos, a gente se conhece há um tempo. Inclusive o Alex, ele tinha vencido o desafio 42 dias, antes de eu conhecê-lo pessoalmente. E aí, quando eu cheguei na igreja, na Comunidade das Nações, eu encontrei. Ele era de um outro ministério também, aí tinha passado para a Comunidade das Nações.
E quando a gente se encontrou, ele falou, eu vou ensinar o seu desafio, né? E aí a gente começou uma amizade. E ele participou dos desafios, ele participou do desafio Escritor Insano e escreveu o livro Dorian, né? Alguns aí já leram o livro Dorian, que foi escrito no desafio Escritor Insano em 42 dias, e ele lançou esse livro. E depois ele participou também, escrevendo um conto no nosso livro Naju, né? Então, Naju e outras histórias, Naju e o Diário de Azizá e outras histórias. Naju é da Carla, que venceu o desafio Escritor Insano em 2020. E a gente publicou o livro dela, só que a gente publicou, como ele era um pouco menor, a gente publicou com outros contos. Tem 2 contos meus e tem de algumas outras pessoas. Né? Da Tati também, que está aqui na reunião, está participando da paternidade. Acredito que ela já esteja online por aqui. E tem o conto dela também, e tem o conto do Claudivan, e tem alguns contos. E tem do Alex também. Então, o Alex é esse escritor insano, né? Está aí conosco nessa jornada. E no ano passado eu chamei ele para falar aqui no Paternidade a respeito da sua experiência de adoção. Por quê? Porque ele adotou o Davi ele veio com um probleminha de saúde, né? O Alex e ele estavam na fila de adoção e eles tinham muitos casais na frente dele, né? Muitos mesmo. E, porém, quando surgiu a possibilidade do Davi, eles entraram em contato para falar com ele a respeito do Davi. Por quê? Porque o Davi estava com um problema de saúde. E por ele estar com um problema de saúde, né, os casais não queriam. E foi passando a vez, até chegar no Alex Neymud e eles aceitaram. Né? Inclusive agora, recente, se eu não me engano, eles estão, não sei se já voltaram, eles passaram um bom tempo em São Paulo, porque o Davi teve que fazer todo um procedimento lá. O fato é que o Davi, ele, quando bebezinho, ele morava no lar, né, no abrigo que tem, alguma coisa assim, orfanato, não sei. E nesse lugar, a pessoa que estava cuidando dele deixou ele pequenininho, assim, bebê. Deixou ele sozinho com uma madeira e ele engasgou. E aí, por causa ele engasgou esse leite, eu acho que desceu, fez de alguma forma que não podia, não sei, e deu um problema respiratório nele. E aí ele teve que colocar uma traqueostomia, né, aquele negócio para respirar por baixo, pulou e colocou, e aí ele ficou com aquilo, e ele só conseguia respirar através daquilo, e aí por causa disso, ele ficou um bom tempo com isso. Agora, recente, ele foi para São Paulo para ver se conseguia tirar, né, depois de mais de ano, aí usando isso. Então, pequenininho, sabe, não conseguia emitir nenhum som, então até quando ele chorava, não dava para ouvir o choro dele, por causa dessa questão dele. Né? Então, eles passaram vários momentos bem desafiadores com o Davi, mas foi muito forte essa experiência, porque o fato deles optarem por adotar o Davi mesmo com esse problema, né? essa questão de saúde, enquanto outros casais não fizeram, isso tem tudo a ver com a nossa adoção, né, em relação ao Senhor. O Senhor nos adota, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores. Ali Ele nos adotou para nos fazer santos, para nos fazer filhos, para nos amar incondicionalmente. E então eu chamei o Alex para falar na época sobre isso, justamente porque eu fui muito edificado por essa experiência. E é tão impressionante porque quando a gente vê o Davi, ele é a cópia do Alex. Então a gente brinca, não tem condições de não ser filho do Alex, né? Então a adoção é tão forte, né? O que acontece no mundo espiritual é tão forte que ele passa realmente a ser, inclusive, parecido fisicamente com o pai, né? Então a gente olha para o Davi e fala, não tem como, ele é filho do Alex, né? E o amor incondicional de um pai, né? Independente de ter gerado ou não, ali no caso dele, de adoção. Então, a adoção é muito forte, né? E eu ministrei, nessa época, eu fiz uma mensagem, ministrei na nossa igreja a respeito disso, a respeito da adoção, né? Quando você adota, né, pela lei, eu vou até pegar aqui, mostrar para você aqui, vou compartilhar essa tela aqui com você.
Vocês estão vendo aí essa tela? Segundo o dicionário, estão vendo aí? Ok? Sim, né? Segundo o dicionário, ali no Google, significado de beneplácito, né? Que ele fala aqui que o Senhor nos adotou, então, segundo o beneplácito, né? Sua vontade, aqui no 5 ele fala isso, né? Segundo o beneplácito da sua vontade. O que é o beneplácito? É uma aprovação régia de autoridade, de instância superior, mediante despacho, né? Então é algo legal, é como uma legalidade, está falando mediante despacho, é mediante a lei, né? Então ali tem todo Pronto, voltei, gente. Aqui. Falei que esse negócio aqui ele fica ferindo a pressão de 30 em 30 minutos, eu acho. Você sabe que de madrugada era 30 em 30 minutos, mas eu achando que está de 15 minutos. Então, e aí, aqui o beneplácito é essa aprovação régia, né, de concordância, né, legal. Então, legalmente, quando a gente entende aqui, né, que o Senhor está dizendo. Deixa eu parar agora aqui. Legalmente, esqueci de um detalhe, gente, desculpa. Esqueci de colocar no YouTube aqui. Eu subo a gravação depois. Então, o que acontece? Aqui, legalmente, você passa a ser filho. Eu fiz uma mensagem sobre isso, a respeito do que você tem direito quando você é adotado, né? Legalmente falando. Quando uma pessoa ela é adotada, né, de acordo com a legislação, ela passa a ter direito a algumas coisas, né? Então, ela tem direito, por exemplo, ao nome, né? Então, eu falei sobre isso, nós temos um nome, carregamos o nome do Senhor nas nossas vidas, por sermos adotados por Ele. A pessoa passa a ter direito à proteção, né? Então ela tem o direito de ser protegida ali como filho, legalmente. Ela passa a ter o direito de provisão, então o pai ele passa a ter a obrigação de prover ali para os seus filhos, né? No caso da adoção. Passa a ter direito também à herança, né? No caso da necessidade de herança. Só um minuto. Foi.
Hoje está bem complicado, tá querendo achar aqui minha pressão, acho que eu estou falando aqui, ele não está conseguindo. Eu fiz de novo aqui. E a enfermeira que foi colocar isso aqui ontem em mim, eu falei para ela, né? Eu tinha lá 4h40 da manhã, eu falei, mas você cancelar então. Eu falei, vou cancelar não. Vou deixar logo vocês falando, porque eu preciso ficar falando, né? Mas então você tem um direito em Deus, né, dessa proteção, dessa provisão. Por quê? Porque nós passamos a ser tanto filhos, quando na adoção você passa a ser tão filho como qualquer filho gerado, ou né, gerado naturalmente por um pai, né? Quando ele adota, ele passa realmente, quando ele é adotado, ele passa realmente legalmente a ter os mesmos, exatamente os mesmos direitos, né? Então, quando a Bíblia fala que nós fomos adotados, nós passamos a ser exatamente como o povo judeu, né? Exatamente como a descendência de Abraão. Então, quando a gente canta Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor, né? Lembra dessa musiquinha, né? Então, por quê? Porque nós somos, de verdade, descendência de Abraão, de Jesus, nós somos como judeus, ainda que não tenhamos nascido necessariamente na descendência de Abraão, e não tenhamos sido circuncidados naturalmente no corpo, na carne, nós somos circuncidados no coração, nós passamos a ser filhos, tão filhos como José, como tão filhos como Davi e tão filhos como Jesus, né? Isso é muito forte, porque Jesus se fez filho, Jesus veio para nos tornar tão filhos como ele, né? Então nós somos para o Pai exatamente como Jesus, filho, né? Então nós nos tornamos esse filho em Jesus, nós nos tornamos. Então, ele é o unigênito e se torna o primogênito. Então, ele é o unigênito por ser o único filho, mas a partir do momento que ele vem, ele se torna o primogênito. Por quê? Porque nós nos tornamos, pela fé, filhos também, né? Então, em Jesus, nós somos tão filhos quanto Jesus, né? Então, isso é uma realidade que essa ficha precisa cair em nós, né? Esse entendimento, esse mindset precisa estar instalado em nós com muita força. E por isso nós estamos reafirmando isso todos os dias, constantemente. Por quê? Porque a maior compreensão, a maior revelação que nós podemos ter enquanto cristãos é a respeito de quem nós somos, filhos de Deus. Uma das frases que eu usei na divulgação do desafio falava sobre isso, né? Filho é o nome cristão, né? Que nós precisamos carregar, né? Então, Pai é o nome cristão de Deus, né? Essa é a frase. Então, nós precisamos realmente dessa compreensão, né? Quando você compreende que você é filho, isso muda tudo na sua vida, né? Esse entendimento de filiação que nós precisamos ter. E nós estamos nos resolvendo com nossa paternidade terrena, né? Nesses dias, o exercício é sobre isso. Então, a primeira carta foi sobre as expectativas que você tinha em relação ao seu pai, e isso foi muito forte. Nós tivemos pessoas compartilhando experiências muito fortes, né? Como, por exemplo, quando uma pessoa compartilhou a respeito de quando ela sofreu um abuso sexual e ela gostaria que seu pai tivesse te protegido e ele não a protegeu. E ela colocou isso nessa carta, né? Eu queria que você tivesse me protegido. Então, essa expectativa na primeira carta. E a segunda carta é a carta do perdão, que eu passei para vocês fazerem ontem, que é essa carta onde você vai verbalizar, escrevendo e depois lendo em voz alta a respeito desse perdão, que, como eu disse, não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência à palavra de Deus. Nós precisamos perdoar, independente de como a gente sinta, né? O perdão não é um sentimento, o perdão é uma atitude. Ou quando você verbaliza isso, eu te perdoo, eu libero esse perdão para você, e isso vai mudar a sua vida. Tem um filme chamado Gênio Indomável, que é um filme, não é muito novo, um filme antigo, de 1997, se não me engano, 96, 97, por ali, mas é um filme incrível, apesar de alguns detalhes, né, que infelizmente quase todos os filmes têm alguma coisa que a gente tem que filtrar, inclusive tem muitos palavrões, algumas coisas assim, mas é um filme que ele fala de um cara que é o Matt Damon interpreta, foi o primeiro filme que o Matt Damon fez. Ele e o Ben Affleck, né, aquele Ben Affleck que fez o Batman agora recente,
eles eram amigos e eles escreveram um roteiro desse filme de Gênio Indomável, e eles procuraram vários estúdios para filmarem e receberam vários nãos até conseguirem um que decidiu filmar e fazer o filme. E eles fizeram o filme e o filme se tornou um sucesso na época, inclusive concorreu ao Oscar, né? Eles ganharam, se eu não me engano, o Oscar como melhor roteiro. E eles não ganharam de melhor filme porque na época eles concorreram com o Titanic, né? Então era meio que difícil deles ganharem isso. Eles não ganharam o Oscar de melhor filme, mas é um filme excelente. E ele, Gênio Indomável, ele tem o Robin Williams fazendo o papel do psicólogo. Então, o Matt Damon, ele faz o papel de um cara que é um gênio. Ele está na universidade, ele trabalha na limpeza, e um professor coloca um cálculo muito, né, um cálculo sinistro lá de física, sei lá, de que é aquele cálculo, e para tipo um desafio para os alunos resolverem, né? Tipo um quadro negro assim que tem no corredor, e aí ele coloca aquele cálculo lá, escreve para eles poderem resolver, um desafio para quem resolvesse aquele cálculo. E esse garoto, que é um garoto da limpeza, que trabalha na limpeza, ele resolve aquele cálculo. E eles ficam intrigados com o nível de inteligência que ele tem. Só que ele é um garoto muito agressivo. E aí ele já foi levado, por causa da sua agressividade, a vários psicólogos. E todas as vezes que ele chegava diante de um psicólogo para ser tratado por esse psicólogo, ele ficava ali, né, e não falava nada. Então ele ficava calado, ele era obrigado a fazer a sessão, mas aí ele ficava calado durante toda a sessão, né? Tipo, eles podem me obrigar a vir aqui, mas eles não vão me obrigar a falar, então ele ficava calado. E os psicólogos acabavam desistindo de atender, até que ele encontra o Robin Williams, que é um cara que consegue, né, ali fazer um processo com ele. Então, nos primeiros encontros ele fica calado e depois ele começa a se abrir e aí ele vai tratando. Então, o filme fala um pouco a respeito dessa personalidade por trás daquele gênio indomável. Então, é um gênio, com uma personalidade muito forte, muito agressivo, e tem toda uma história para ele ser esse garoto agressivo, para ele ter tudo isso. E isso está relacionado a um trauma paterno. Então, uma das cenas muito interessantes do filme é quando o Robin Williams começa a dizer para ele assim, né, que ele tinha uma questão com o pai não resolvida e ele se sentia culpado por causa dessa questão com o pai dele. E essa culpa que fazia com que ele agisse daquela forma, estava no inconsciente. E o Robin Williams fala para ele assim, então, não é sua culpa. E ele, né, beleza, tipo, eu sei que não é minha culpa. E aí o Robin Williams reafirma isso, ele diz, não é sua culpa, né? Não foi culpa sua. Acho que não foi culpa sua, a frase que ele usa. Não foi culpa sua. E aí ele, de novo, tranquilo, beleza, eu sei que não foi culpa minha, ele não foi culpa sua. E ele começa a reforçar isso. E aí ele começa a acessar uma área ali, né, da alma daquele garoto, da psique dele, né, da mente dele, enquanto ele vai reforçando isso. Daqui a pouco ele fala de novo, não foi sua culpa. Até que chega um momento que ele fala, não foi sua culpa, e o menino desmonta. Né? E é quando ele realmente consegue tocar ali naquela área. Então, esse filme é mais um dos exemplos de como, às vezes, nós temos algumas coisas que parecem estar resolvidas, né? Tipo, não, eu já perdoei meu pai, né? Não, eu já perdoei meu pai. E aí depois, quando você realmente vai ver, não, você não perdoou ainda. Precisa realmente dessa liberação de perdão para que você possa destravar algo na sua vida. Né? E às vezes a pessoa fala por falar ali, mas ela precisa dessa reafirmação. Então, quando eu coloquei ali a respeito de você escrever essa carta e você repetir essa carta em voz alta e talvez repetir mais de uma vez, talvez repetir várias vezes, até que isso realmente possa ser uma verdade, né? Que você possa dizer assim, não, eu realmente estou perdoando, realmente eu posso falar sobre isso hoje, não dói mais, por quê? Porque realmente, de verdade, eu perdoei, né? Então, essa repetição até que isso, de fato, se torne uma verdade na sua vida. Então, por isso que é necessário esse exercício de repetir esse perdão, essa declaração de perdão, até que isso seja uma verdade na sua vida. Assim como nós estamos repetindo a confissão, até que essas verdades fiquem impregnadas dentro de nós, e a gente realmente carregue essa identidade. Assim também, nós precisamos repetir a respeito do perdão, talvez mais de uma vez, talvez algumas vezes, até que isso possa, de fato, fazer parte da nossa identidade sarada em Deus, curado em Deus. Né? O objetivo é que sejamos filhos curados. Por quê?
porque um filho curado vai curar outros, né? Porque um filho curado não vai ferir outros, né? A nossa tendência é repetir. Então, se você não é resolvido numa área, você pode acabar, sem querer, repetindo isso. Então, como pai, como mãe, você pode, de alguma forma, estar reproduzindo isso que você recebeu. Então, por isso é tão importante se resolver sobre isso, para que a gente possa não repetir essas coisas, né? Então, nessa madrugada, eu queria aqui dar uma oportunidade para alguém que quisesse compartilhar a respeito, né, dessa experiência dessa carta. Na verdade, o que eu tenho no meu coração, né, a respeito disso é que eu gostaria de que nós orássemos aqui, caso alguém ainda tenha essa dificuldade de perdoar, né? Se tem alguém aí que tem a dificuldade de perdoar seu pai, né, tá muita dificuldade em relação a isso, eu queria que a gente junto aqui orasse por você, porque eu sei que quando nós fazemos isso de forma coletiva, né, 2 ou 3 reunidos em meu nome, quando nós fazemos isso juntos, né, nós sabemos o poder da unidade para nos ajudar em relação a isso. Então, se tem alguém que hoje diz assim, pastor, eu ainda não consegui perdoar, ainda não consegui perdoar meu pai, e eu queria, nesse momento, essa oração, eu queria que você aí, se você se sentir à vontade para isso, se manifestasse, né? Botasse a sua mão aqui, para que a gente pudesse estar orando por você. Tem alguém assim? Não, vocês estão dormindo. Eu gostaria, né? Já falou aqui no bate-papo a Anne, a Kelly, mais alguém? Valdinice, Tatiane, Janine, ok. Eu sei que talvez isso seja um pouco desconfortável, né? Como eu falei, alguns desconfortos são necessários, né? Tenho que fazer esse exame, estou aqui com esse aparelho em mim, isso é desconfortável. Fiquei 24 horas com isso, ontem depois da live eu fui colocar, agora depois da live daqui a pouco eu vou tirar. E às vezes a gente precisa passar por alguns desconfortos para um bem maior, né? Como eu falei aqui, citando uma frase de um amigo, doer como nunca para não doer nunca mais, né? Doer como nunca para não doer nunca mais. Então, às vezes é desconfortável isso, mas é necessário, né, para que a gente possa experimentar esse perdão, né? Então, eu queria saber se um de vocês aí, se vocês gostariam de verbalizar aqui com a gente esse perdão, né? Porque eu penso que esse processo de cura, quando você verbaliza, né? Isso quando você fala, né? A cura pela fala, né? Então, falar inclusive dessa dificuldade. Eu queria saber se a Anne, ou a Valdinice, a Tati, a Janine gostariam de falar nessa hora a respeito disso, né? Para que a gente pudesse estar orando sobre isso. Podem falar? Eu vou falar. Se não for extremamente necessário, não queria abrir a câmera. É uma coisa que eu ainda preciso trabalhar, que é esse medo da exposição, do julgamento. Então, eu sempre dou um tempo primeiro, sempre dou oportunidade para outras pessoas. Mas quando tem, eu tenho aprendido a não perder mais oportunidades, né? Eu estou nesse lugar de que eu acho que já perdoei. Mas como dizem que na dúvida não, né? Quando eu fui casar em 2017, eu estava no Rio de Janeiro, eu fiz o curso de noivo. E aí falou que era importante, como o senhor contou, né? Que era importante falar com o pai e tudo. Então, eu pedia que ele me abençoasse, expliquei tudo escrevendo. Não liguei. Sim, separado desde que eu era pequena, né? 2 anos, minha irmã tinha 5.
separado da minha mãe. E aí ele me abençoou, não sei o quê, né? Achei que tinha sido suficiente ali, aquele tapeia, eu acho, assim, no momento, né? Fiquei tranquila, de fato, ele abençoou, está abençoado. Mas aí, com o fim do meu casamento agora, eu fico, será mesmo que eu perdoei? Aquela coisa de ter repetido a história, sabe? Meu ex-marido veio ontem aqui para eu dar a contraproposta no acordo, enfim. Então, esse perdão que eu senti agora de falar que eu achei que eu tinha perdoado, seria nesse sentido, dele não ter lutado pelo casamento. Eu sei que é algo deles, mas refletiu na minha vida, né? De não ter tido ele. Tive uma outra referência de pai por um tempo, um padrasto, que eu falo com ele até hoje, mas eu não tive ele. Né? Quando eu escrevi na carta, na primeira, né? Ontem eu não fiz, porque foi o dia todo com relação a isso do divórcio. Eu falei bastante ontem, enfim. Mas eu queria, agora, diante de todos, né? Celebrando minha coragem também, porque isso vai ficar gravado, mas liberar esse perdão para ele, que ele seja livre, liberar genuinamente. Já orei diversas vezes, já fiz quebra de tudo aí, né? Mas assim, que agora, compartilhando com vocês e com a presença de Deus aqui, eu libero o perdão para o meu pai, por ele não ter tido presente na minha vida da forma que eu tinha a expectativa, como na primeira carta, né? E eu perdoo por tudo que ele conseguiu ser, que eu entendo, né? Por tudo que ele conseguiu fazer. E que hoje eu declaro que eu entendo que foi o suficiente para que eu chegasse até aqui. Porque eu tenho um pai que é maior, que é Deus e que não me abandona, e que eu tenho feito a declaração com muita força, sabe? Com muita certeza, assim, de que eu vou ser essa filha mesmo aí. Eu não sei se era exatamente assim que o senhor tinha pensado, né? Contar um pouco e liberar o perdão, ou se precisa orar, ou se o senhor vai orar. Sim, sim, eu vou estar orando, sim, mas é isso mesmo. É importante você verbalizar isso, né? Você falar isso. É muito importante e você falou, né, sobre fazer essa declaração, porque você vai ser essa filha, não, porque você já é, né, essa filha. Amém. Essa certeza, ela só precisa ficar realmente fortalecida dentro de você, mas você já é, né? E eu creio na restauração da sua vida, eu creio que verdadeiramente depois desse desafio você vai experimentar os milagres de Deus, né? Talvez em relação até ao seu casamento, né? Eu não sei qual é a sua pretensão em relação a isso, né? Se você crê numa restauração, mas eu acredito que a partir de um mindset, né, de uma mentalidade restaurada, muitas outras áreas das nossas vidas são tocadas e restauradas, né? Tem pessoas que a diligência financeira, né? A gente tem um desafio específico sobre finanças e às vezes na paternidade a pessoa experimentou uma cura que traz a ela essa vitória financeira, uma nova vida financeira. Por quê? Porque às vezes a vida financeira de uma pessoa pode estar travada por causa de questões não resolvidas, né? Às vezes a vida sentimental, às vezes o casamento, às vezes a carreira, às vezes o ministério, né? Então, eu creio nessa restauração aí na sua vida, em nome de Jesus, a partir dessa identidade curada de filha que Deus tem para sua vida, em nome de Jesus, né? Já já nós vamos orar, mas eu queria falar isso, tá bom? Valdinice, pode falar, Valdinice. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Eu fiz essa carta ontem, né? E vi que eu não tenho nenhum tipo de sentimento em relação assim, a perdoar meu pai. Como eu já tinha feito encontro aqui na minha igreja e reencontro, eu senti que lá, quando eu fiz isso, esse reencontro, eu consegui perdoar ele. Agora, isso aí, eu não sei, ainda continua abalando a minha estrutura, assim, em relação, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho aquele sentimento, aquela
aquele sentimento de inferioridade com as pessoas, e eu sinto que é as coisas que eu vivi, que na verdade não era meu pai que me fez o mal. Eu sinto isso, eu coloquei essa carta, não foi só em relação ao meu pai, foi a meu pai e a minha mãe, porque foram os dois que me abandonaram. Então, hoje eu estou mais curada, hoje eu consigo falar, hoje eu consigo me expressar, mas foi muito difícil para mim. E conhecendo a palavra de Deus, me tornando filha de Deus, foi que eu me libertei de todo rancor, de toda angústia, de toda tristeza que eu senti em mim, porque eu senti uma tristeza que eu não sabia por que eu tinha essa tristeza. E através do Evangelho, eu consegui descobrir da onde vinha tanta tristeza dentro de mim, que essa tristeza, eu não era evangélica quando meus filhos eram pequenos, e eu fazia o mesmo que eu sofri, eu passei para eles. Então, para mim foi muito difícil, e eu agradeço a Deus todo dia por ele ter me escolhido como filha e ter me restaurado. Eu choro hoje, mas não é de sentimento, não, é de alegria, porque Deus está comigo a todo tempo. E hoje eu sou uma pessoa transformada, hoje eu tenho compaixão, hoje eu entendo tudo que eu passei, entende? Então, foi muito difícil para mim. E eu pensava que lá no reencontro que eu tinha feito com Deus, ele tinha me curado totalmente. Mas hoje, aqui, nessa paternidade, eu descobri que ainda havia um pouco lá no fundo do meu coração, do meu sentimento. Lá atrás, eu não sabia que ainda tinha, mas hoje eu consegui me libertar. Obrigado, pastor. Senhor Jesus, abençoe a sua vida e abençoe a cada um de vocês aqui que não teve coragem de falar, né? Mas no íntimo de cada um, eu sei que cada um tem uma ferida, mas Deus já restaurou essa ferida em cada um de nós. Eu agradeço por todos. Amém. Bom dia e obrigado pela oportunidade de falar. Amém. Essa cura, ela é um processo mesmo, né? Então, quando você fala que participou de um encontro, de um reencontro, e achou, de repente, que já estava totalmente curado e descobre que ainda tem alguma coisa, é porque é um processo, né? Porque, na verdade, o que acontece é que é o ressentimento, né? O que é o ressentimento? É ressentir, né? É sentir de novo, é sentir de novo, é sentir de novo. Então, às vezes, as feridas nas nossas vidas são ressentimentos. A gente fica ressentindo e sente novamente, e isso vai fixando, né? Vai fixando em nós, porque a nossa mentalidade, ela trabalha com a repetição. Então, quando eu repito muito uma coisa, isso é fixado dentro de mim, né? Então, se você repete muito uma mesma coisa, repete muito uma mesma declaração, repete muito, sabe, uma mesma leitura, isso vai sendo fixado dentro de você. Por que eu incentivo tanto a leitura contínua da Bíblia inteira? Lê a Bíblia inteira, termina, lê a Bíblia inteira de novo, lê a Bíblia inteira de novo, lê a Bíblia inteira de novo, né? Então, eu estou aí com a meta, por exemplo, de ler 3 vezes a Bíblia inteira no ano, né? Então, você está sempre lendo a Bíblia toda. Estou agora na minha 24ª leitura da Bíblia. Por quê? Porque através da repetição, né, de você estar ali sempre, isso vai ficando mais impregnado em você. Então, não é uma coisa de fazer uma vez só. E assim é com ressentimento. Muitas pessoas estão ressentindo. Então, ela sente, ela ressente, ela ressente, ela ressente. Então, aquele sentimento é reforçado. E por isso que, às vezes, não vai ser só em um momento, né? Não é só uma vez que, falei, pronto, resolvi, não. Às vezes tem coisas que você vai trabalhar, né, mais vezes até você conseguir realmente vencer aquilo que você estava tanto tempo ressentindo aí na sua vida, né? Então é importante falar isso, porque muitos aí talvez estejam ressentindo há muito tempo mágoas e coisas, e aí
é necessário esse processo para que você realmente possa experimentar uma cura mais completa, né? Tati, pode falar. Tati, levantou a mão. Ninguém vai ligar a câmera hoje, né? Tati? Não estamos ouvindo a Tati. Olá. Tenta sair e entrar novamente. Talvez consiga falar. Está mandando aqui no... Não estamos te ouvindo. E agora, estão me ouvindo? Agora sim. Bom dia a todos, a paz aí para todo mundo. Não sei se eu vou conseguir falar, ainda estou aí num processo. Eu mandei uma mensagem ontem no grupo, porque verdadeiramente é o que eu estou vivendo esses dias, é a minha primeira vez no paternidade, e como já foi falado pelas outras meninas aqui, eu também pensei que eu já havia liberado esse perdão para o meu pai, porque eu cheguei até em um momento pedir perdão pessoalmente para ele, por essa mesma situação. Porém, ontem, quando foi feito a carta por mim novamente, e eu me lembrei dessa área que me afetou muito, que o meu pai, ele era tudo para mim, quando eu era pequena. Eu era aquela filha que eu brigava com a minha mãe para defender o meu pai. E chegou um momento que eu estava na adolescência, eu peguei o meu pai traindo a minha mãe. Eu vi o meu pai com outra mulher. E isso para mim foi um baque muito grande. E toda aquela construção que eu tinha de um pai perfeito, de um pai que, né, nunca tinha me decepcionado, veio por terra naquele momento. E desde então eu me distanciei do meu pai. Não distanciamento físico, porque eu sempre estive presente, porém algo dentro de mim bloqueou com ele, em relação a ele. E eu me lembro, ontem eu me lembrei novamente de uma cena que eu, muito nervosa, chateada, briguei com ele na cozinha da casa da minha mãe, e eu xinguei essa pessoa, né, com quem ele estava. E no momento em que eu xinguei essa pessoa, ele me deu um tapa na cara. E eu nunca tinha lembrado do meu pai me batendo. E eu recebi esse tapa na cara. E ele começou a falar para mim que eu era tudo aquilo que eu estava falando a respeito daquela mulher, que era eu que era. E isso ficou muito marcado na minha vida. E tudo bem, passou, eu fiz um encontro com Deus, me converti, e eu pedi perdão para ele na época, porque ele não se separou da minha mãe perdoou ele, eles tiveram um casamento restaurado, bom, eu acredito que nunca mais, né, traiu minha mãe novamente, porém aquela cena ficou marcado a minha vida inteira. Hoje eu tenho 35 anos, então a minha vida inteira eu carrego isso. E ontem eu fui destravada em uma área muito importante na minha vida, porque o Espírito Santo me fez entender o porquê a minha vida inteira eu fiquei me comparando às outras pessoas. Eu sempre me comparei às outras pessoas. Eu sempre comparei o meu casamento ao casamento dos outros. Eu sempre comparei a minha juventude, a juventude de outras meninas. E eu paralisei. Ontem eu entendi que eu paralisei muita coisa na minha vida, porque eu não fui eu mesma. Eu me mascarei, eu coloquei uma máscara em mim para tentar ser quem os outros queriam que eu fosse, e acabei deixando de ser eu mesma. Então ontem foi isso que o Espírito Santo tratou muito comigo, e eu liberei perdão pelas palavras que foram lançadas.
pelo tapa que eu recebi, porque não foi nem o tapa, eu acredito que foi mesmo as palavras, né, de comparação, porque ele dizia, é você que é isso, ela não é isso não, é você que é. Então, ontem eu liberei assim de uma forma diferente, perdão, tendo esse entendimento. E aí eu olhei para mim no espelho e eu falei, Tatiane, por isso que você sempre se comparou com as outras pessoas, mas a partir de hoje eu olho no espelho e eu enxergo quem realmente eu sou, quem o Senhor diz que eu sou de verdade. E foi assim, para mim ontem libertador. E louva a Deus aí pela vida do pastor, por ter, né, sido sensível ao Espírito Santo, porque eu sei que cada lar que tem recebido a paternidade tem sido lar restaurado, porque hoje é o 6º dia e eu já vejo isso no meu casamento. Eu já vejo isso porque o meu relacionamento com meu esposo também não foi fácil até agora. Mas do primeiro dia do paternidade até hoje, até ontem, algo mudou. Porque ontem eu já olhei para ele com um olhar diferente, porque eu sempre quis suprir também alguma coisa para ele, eu sempre quis mostrar para ele que eu não era. Então, ontem, assim, eu fui eu para ele e ele percebeu isso. Então, eu sei que é uma restauração em todas as áreas. Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. É isso, né? Às vezes a gente pensa que não está afetando, mas acaba afetando outras áreas das nossas vidas. E por isso é tão importante. E por isso que é tão importante essa questão de você ser específico no perdão, né? Porque às vezes a gente pensa, eu achei que eu já tinha perdoado. Mas tem uma situação muito pontual, talvez, né? Então, quando você coloca ali, pai, eu te perdoo por esse tapa, né? Eu te perdoo por aquele tapa, eu te perdoo por você ter me dito isso, isso, isso. E você a carta, o exercício da carta, que não tinha, né? Quem fez paternidade nos anos anteriores, a gente não teve essa carta, né? Esse desafio extra foi uma direção do Espírito Santo para esse momento agora, para essa semana. A gente já tinha listado, já tinha feito algo parecido, mas uma carta mesmo falando ao pai, a gente não tinha feito dessa forma, né? Como estão sendo feitas essas cartas essa semana. Por quê? Porque a gente está aqui realmente sendo direcionado pelo Espírito Santo. E essa direção que o Espírito Santo deu é justamente de ser muito específico, né? Te perdoo por 3 pontinhos, né? Porque às vezes a gente fala, eu te perdoo, mas te perdoo pelo quê? Eu te perdoo por você não ter feito isso, eu te perdoo por você ter me abandonado, eu te perdoo por você ter traído a minha mãe, eu te perdoo por você ter me dado um tapa que me machucou tanto, eu te perdoo por você ter falado essas coisas que me machucaram. Então, quando você é específico assim, você consegue tratar ali em cima da ferida, né? Em cima do lugar onde de fato foi machucado, né? Então, por isso é tão importante essa questão de ser específico nessa carta, né? E a Anne também tinha levantado a mão, ele vai falar também. Quer falar, Anne? Tinha levantado a mão, não, tinha mandado aqui no bate-papo, aqui no chat, né? Tá aí, Anne. Ela escreveu aqui, né? Ok, tem mais alguém para a gente orar a respeito disso? Tem alguém mais que queria compartilhar alguma coisa para a gente poder estar orando? Bom dia, pastor. O meu não é bem sobre isso, até porque eu não fiz a carta ainda, porque quando eu fui tentar fazer a primeira carta, não sei, eu fiquei muito ansiosa, aconteceu uma coisa comigo também muito estranha. Quando eu fui fazer desenho pro pai, eu não tô, tipo assim, fazendo muito ativa nas atividades, mas eu fui fazer um desenho pro pai e eu teve uma raiva, tipo, eu tava planejado de passar a tarde, assim, com Deus, sabe? Só que aí a minha mãe acordou. Aí eu, sei lá, me tomei por uma raiva e até na hora de que eu tava assim, contornando o desenho, eu tava riscando assim, parecendo que não era eu. E aí depois eu tomei com ansiedade, uma coisa estranha assim, na hora que eu tava fazendo o desenho. E depois eu fui relaxando, se tranquilizando, porque, sei lá, uma coisa assim de vontade de começar a falar um monte de coisa. E eu comecei a escrever uma carta para Deus, tipo, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, que eu tava muito ansiosa
E depois eu fui me tranquilizando, depois eu falei, por que isso aconteceu? E eu não tô conseguindo fazer as atividades, então eu acho que isso é coisa do inimigo, né? Porque eu também não sinto muita coisa a questão do meu pai. Eu acho que eu já perdoei, mas eu não sei. Perdoei por quê? Eu não sei. Também porque, não sei. Entendi. Vamos orar pela Mariana também, e também pela Tati, né? Pela. Deixa eu ver quem mais aqui. Voltei. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante do Senhor agora. Pai, nós intercedemos pela vida da Mariana, intercedemos, Senhor Deus, pela vida da Janine, intercedemos, Senhor Deus, pela vida da Anne, pela vida da Valdinice, Senhor, pela vida da Tati. Nós oramos agora, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa trazer esse destravar, Senhor Deus, aquilo que precisa ser rompido, aquilo que precisa ser tratado, Senhor Deus, em cada um de nós. Mas especialmente nós queremos apresentar queremos apresentar a Mariana, que relatou essa dificuldade de realizar as atividades, né, esse bloqueio com algumas coisas. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja uma restauração, que o Senhor possa tocar em sua identidade, que o Senhor possa tirar todo o bloqueio, toda a barreira que a impede de avançar nesse propósito, de avançar nessa jornada. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito contrário ao teu, toda obra maligna contra a vida dela, Senhor Deus, que tenta agir, Deus, de forma inconsciente, talvez. Nós repreendemos agora e declaramos, Pai, que ela possa viver a alegria, Senhor Deus, que está proposta dentro desse projeto, dentro dessa jornada, possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Hoje eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas também, Deus. Oro, Senhor Deus, pela cura completa. Oro, Senhor Deus, aqui, em nome de Jesus, Deus, pela Kelly, que colocou também no bate-papo aqui, que não pode falar agora porque está dirigindo, mas que precisa também dessa oração, Senhor. Deus, que nós possamos estar resolvidos, Pai, que cada uma dessas pessoas esteja resolvida, Senhor, para avançar nesse relacionamento contigo, no relacionamento com outras pessoas, Pai, e nos ajuda a discernir, Senhor, se existe algo ainda que precisa ser resolvido, Pai, esse é o tempo. Nós estamos aqui, Senhor, numa sala sendo atendido pelo Senhor, nós estamos aqui no teu divã, nós estamos aqui diante do maior de todos os psicólogos, como diz Mark W. Baker, o autor do livro Jesus, o maior dos psicólogos. Nós estamos aqui diante do maior de todos os psicólogos, nós estamos aqui diante do Senhor para abrir o nosso coração e para termos essas áreas saradas nas nossas vidas. Nós queremos ser melhores do que quando entramos aqui, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, ser tratados para que a gente possa ser melhor uns para os outros, melhor para a nossa família, melhores para o Senhor, melhores para essa terra, no tempo que se chama hoje, Deus, em nome de Jesus. Então, que o Senhor possa trazer clareza, que o Senhor possa trazer à luz aquilo que talvez ainda está aí inconsciente de cada uma dessas pessoas e que esteja de alguma forma travando, impedindo, influenciando atitudes negativas que talvez inconscientemente estão sendo repetidas. Hoje eu te peço, Espírito de Deus, que sonda os nossos corações, que o Senhor possa sondar. Eu faço a oração do salmista que diz: sonde e vê se há em mim algum caminho mau.
Hoje eu te peço para que o Senhor possa sondar, Senhor, se há algum caminho mau, se há alguma coisa, mesmo que inconsciente, que possa estar nos influenciando. E nós te pedimos, Pai, para que o Senhor possa nos sondar e possa nos alinhar ao caminho eterno, nos alinhar à tua vontade, possa tratar essas áreas nas nossas vidas, Deus, trazer clareza a respeito disso, Senhor, trazer, Senhor Deus, à luz aquilo que talvez está naquele quartinho escuro, trancado, dentro da nossa psique, dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso subconsciente, que está ali trancado, mas que está de alguma forma ainda, né, afetando algo nas nossas vidas, que nós possamos ter a clareza disso, que o Senhor possa trazer luz sobre isso, para que isso seja completamente resolvido, curado, sarado nas nossas vidas. Nós estamos aqui crendo que o Senhor é aquele que cura, é aquele que restaura as nossas emoções, que restaura a nossa alma, que restaura a nossa vida, e nós queremos nos colocar diante do Senhor, debaixo da palavra do Salmo 103, que é o Senhor quem cura as nossas feridas, que o Senhor possa curar as nossas feridas completamente, para que possamos ser melhores em Ti e para os outros, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa manhã, por cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus possa trazer clareza, que Deus possa trazer, a Bíblia diz que não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Então, se há ainda algo, alguma ferida, alguma coisa, que Deus possa trazer para que você possa, nesse processo, liberar esse perdão, sabe, se resolver, ficar muito mais resolvido depois desse desafio, né? Eu creio que você vai andar por aí levando essa identidade, sabendo quem você é de verdade, em nome de Jesus. A partir desse propósito, as pessoas vão olhar e vão dizer: uau, o que aconteceu na sua vida desses dias, né? Você está tão diferente, você está tão mais resolvido, né? Você está tão melhor de se relacionar, inclusive, com as pessoas, por causa desse processo aqui. Não é só um desafio, não é só não estamos aqui apenas preenchendo um tempo, nós estamos aqui em algo que eu acredito que Deus preparou para trazer cura sobre as nossas vidas. Amém? Então, é isso, né? Nós temos o nosso tempo já hoje. Amanhã nós nos retornamos novamente na nossa madrugada. Tem sido incrível. Para mim tem sido muito especial esses encontros nossos aqui, né? Não sei você, mas eu tenho sido muito edificado, muito abençoado. E Deus tem mexido muito comigo também, né? Então tem sido muito precioso esse tempo. Eu fico na expectativa de estar com vocês aqui, né, de madrugada. E eu espero que esteja assim. Está sendo legal para vocês aí? Amém? Glória a Deus. E eu creio que nós vamos colher, né, o fruto desse sacrifício, inclusive, que eu não sei você, mas para mim também é um sacrifício. 4h42, eu fiz muitas lives 5h42, mas 4h42 é um sacrifício ainda maior. Eu não costumo dormir depois da live, então eu já emendo nas minhas responsabilidades do dia. Então é um sacrifício, madrugar com Deus aqui. Eu sei que todo sacrifício em obediência traz uma recompensa, e nós teremos a recompensa desses dias nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você vai receber a recompensa de estar aqui nessas madrugadas, com certeza. Amém? Então é isso. Amanhã a gente retorna então às 4h42 da manhã. Que Deus te abençoe e conduza toda essa jornada. Se você não escreveu a carta, escreva a carta. E hoje, mais tarde, eu vou passar então qual vai ser a próxima carta, a terceira carta dessa semana do Desafio Extra. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã. Um ótimo dia. Amém. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Dia. Oi.